Olá, queridos. A paz do Senhor. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo livro de Levítico, explorando os capítulos 7, 8 e 9. Se você tem acompanhado, sabe que estamos descobrindo tesouros incríveis na palavra de Deus. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos mergulhar juntos nesses ensinamentos. Começando pelo capítulo 7, Deus continua a detalhar as leis sobre os sacrifícios. Aqui, o foco está na oferta pela culpa e na oferta de paz. A oferta pela culpa, ou oferta pela transgressão, era específica para quando alguém pecava contra as coisas sagradas de Deus ou prejudicava o próximo. O interessante é que essa oferta exigia não apenas o sacrifício de um carneiro sem defeito, mas também a restituição do dano causado, com um acréscimo de 20%. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre responsabilidade e restauração. Não basta apenas pedir perdão a Deus. Quando o nosso erro afeta outra pessoa, precisamos fazer o possível para reparar o dano. É um princípio de justiça e amor ao próximo que transcende o Antigo Testamento e ecoa até hoje em nossos relacionamentos. Ainda no capítulo 7, vemos detalhes sobre a oferta de paz, que era uma expressão de gratidão e comunhão com Deus. Ela podia ser oferecida por gratidão, por um voto ou de forma voluntária. Uma parte do animal era queimada no altar para o Senhor. Outra parte ia para os sacerdotes e o restante era comido pela pessoa que oferecia e sua família, num verdadeiro banquete de celebração na presença de Deus. Era um momento de alegria, de compartilhar as bênçãos recebidas. Isso nos lembra como a gratidão deve ser uma parte ativa da nossa vida espiritual. Não apenas sentir, mas expressar nossa gratidão a Deus, celebrando sua bondade com alegria e generosidade. O texto também reforça uma proibição que já vimos antes, a de não comer gordura nem sangue. A gordura pertencia ao Senhor, como a melhor parte, e o sangue representava a vida, sendo sagrado para Deus. Agora, vamos para o capítulo 8. Este é um capítulo marcante, pois descreve a cerimônia de consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. Moisés, agindo sob as ordens diretas de Deus, conduz todo o ritual diante de toda a congregação de Israel. Imagina a cena, todo o povo reunido para testemunhar esse momento solene. Primeiro, Arão e seus filhos são lavados com água, simbolizando a purificação necessária para se aproximar de Deus. Depois, Moisés os veste com as vestes sacerdotais especiais: a túnica, o cinto, o manto, o éfode e o peitoral, com o urim e o tumim. Cada peça tinha um significado profundo, representando a santidade, a autoridade e a responsabilidade do ofício. A unção com óleo sagrado também era um passo crucial. Moisés unge o tabernáculo, todos os seus utensílios e, finalmente, derrama o óleo sobre a cabeça de Arão, consagrando-o como sumo sacerdote. Seus filhos também são ungidos, separando-os para o serviço sagrado. A cerimônia continua com os sacrifícios específicos para a consagração: um novilho como oferta pelo pecado, um carneiro como holocausto e outro carneiro, chamado de carneiro da consagração. É aqui que encontramos um detalhe fascinante e muito simbólico. Moisés pega um pouco do sangue do carneiro da consagração e o coloca na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Qual o significado disso? A orelha direita, para que ouvissem atentamente a voz e os mandamentos de Deus. A mão direita, para que o trabalho que realizassem fosse santo e dedicado ao Senhor. E o pé direito, para que seus caminhos
sua jornada de vida, fossem retos e seguissem a direção de Deus. É uma imagem poderosa de consagração total. Ouvir, agir e andar em santidade diante do Senhor. Após todos os rituais, Arão e seus filhos deveriam permanecer à entrada da tenda da congregação por 7 dias, completando seu período de consagração. Um tempo de separação total para Deus antes de iniciarem seu ministério. Isso nos leva ao capítulo 9. Depois dos 7 dias de consagração, finalmente chega o 8º dia, o momento de Arão e seus filhos começarem oficialmente seu ministério sacerdotal. É o grande dia da estreia. Arão, agora como sumo sacerdote, oferece os sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo, exatamente como Deus havia instruído Moisés. Ele oferece uma oferta pelo pecado, um holocausto e uma oferta de paz. Após realizar todos os sacrifícios no altar, Arão levanta as mãos em direção ao povo e os abençoa. Em seguida, Moisés e Arão entram na tenda da congregação e, ao saírem, abençoam o povo novamente. E então, acontece algo extraordinário. O texto diz que a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Imagina o impacto disso na congregação. O próprio Deus responde com fogo do céu, mostrando que aceitou os sacrifícios e aprovou o sacerdócio de Arão. Foi uma confirmação divina, visível e poderosa. A reação do povo foi de temor e adoração. Eles deram um grito de júbilo e se prostraram com o rosto em terra. Que momento incrível! A presença manifesta de Deus confirmando tudo o que ele havia ordenado. Isso nos ensina que quando obedecemos a Deus de todo o coração, quando nos consagramos a Ele e o servimos segundo a sua palavra, Ele se manifesta de maneiras poderosas. Sua glória enche o lugar e sua aprovação se torna evidente. Refletindo sobre esses 3 capítulos, vemos uma progressão clara. Primeiro, as leis detalhadas sobre as ofertas, mostrando a importância da justiça, da gratidão e da santidade. Depois, a consagração solene dos sacerdotes, um processo de separação e dedicação total a Deus. E, finalmente, o início do ministério sacerdotal, culminando com a manifestação da glória de Deus e sua aprovação através do fogo do céu. É uma demonstração clara de que o serviço a Deus requer preparação, obediência e um coração consagrado. E quando esses elementos estão presentes, a glória de Deus se manifesta. A história de Arão e seus filhos. A simbologia do sangue na orelha, na mão e no pé, tudo isso aponta para uma verdade maior que se cumpre em Jesus Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote perfeito, que não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, pois era sem pecado. Ele se ofereceu uma vez por todas por nós, e através do seu sangue somos purificados e consagrados a Deus. Hoje, nós, como crentes, somos chamados de sacerdócio real, nação santa. A consagração de Arão nos serve de modelo. Devemos consagrar nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, nossas mãos para fazer a sua obra e nossos pés para andar em seus caminhos. Que leitura incrível, não é mesmo? Espero que essa reflexão tenha abençoado sua vida e te inspirado a buscar uma consagração mais profunda ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu curtir aqui no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas que também podem ser abençoadas. E se você conhece alguém que está nessa jornada de leitura da Bíblia ou que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. E claro,
Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos encontros diários com a palavra. Muito obrigado por sua companhia e por sua atenção. Continue firme no propósito de ler a Bíblia em um ano. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fique na paz e até o nosso próximo estudo.